Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Alano Maia aqui no Flash Champion para trazer informações e notícias do nosso Mengão, meus amigos, que venceu de virada e considerado por muitos aí no sufoco. Mas o que importa, meus amigos, é os 3 pontos na tabela de classificação. Ainda há jogos ainda dessa 18ª rodada do Campeonato Brasileiro rolando. Inclusive, 9 horas agora, teremos aí um jogo, né, direto e importante também na tabela de classificação. O Palmeiras vai enfrentar a equipe... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Palmeiras enfrenta a equipe do Cruzeiro, né? Às 21 horas, horário de Brasília. Aí tem muitos daqueles que dizem: ah, o Flamengo sempre joga antes do Palmeiras, né? O Palmeiras sempre sabe do resultado, sempre vai ao jogo sabendo do resultado do Flamengo. Mas o Flamengo, meus amigos, não deve olhar para isso, né? Porque se olhar para erros e criar aí um problema onde talvez não possa ser o problema, o Flamengo talvez perca o foco, né? E essa não é a intenção. Mas vamos lá, né? 18ª rodada, Flamengo 2, Criciúma 1, Botafogo 1, Internacional 0, já encerrado. Palmeiras e Cruzeiro às 21 horas. Amanhã, às 11 horas do dia, Grêmio e Vitória. 16 horas, Atlético Mineiro e Vasco. Bahia e Corinthians, Bragantino e Atlético Paranaense às 18h30. No mesmo horário, Juventude e São Paulo. Fortaleza e Atlético Goianiense também no mesmo horário. E 20 horas, horário de Brasília, Cuiabá e Fluminense, meus amigos. Como havia falado, uma vitória importantíssima do nosso Mengão, meus amigos. Agora no horário das 16 horas, o jogo se deu início. O estádio Mané Garrincha lotado, né? Estava lotado para ver um jogo que no primeiro tempo se desenhou aí, um jogo difícil, né? O Flamengo encontrou muitas dificuldades ali, estava, né, na sua configuração quase que original, sendo que o técnico Tite entrou com a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro, né? Eu vi alguns lances, não assisti o jogo todo, meus amigos, por conta do trabalho, mas eu vi ali o Everton Cebolinha voltou jogando bem, pelo pouco que eu vi, tá certo? Soube da penalidade que Pedro perdeu. Teve lance polêmico também, meus amigos, do VAR, né? Sobre este pênalti, a qual foi concluído pelo Gabriel Barbosa, mas essa regra, meus amigos, que foi aplicada, ela ainda existe, tá certo? Só não é comum a gente ver, até porque o futebol hoje está muito dinâmico e esses lances não acontecem com tanta frequência, né? O que acontece? Um lance desse daí, se fosse fora da área, seria tiro livre direto, tá certo? Como foi dentro da área, é pênalti, tá certo? Se fosse fora, era tiro direto. Se fosse, como foi dentro da área, foi corretamente marcado pelo Maquielson, né, que é o nome do árbitro, marcou a penalidade e muitos aí estão satisfeitos ou dando uma boa pontuação ao árbitro, né, ao Maquielson, o nome dele, dizendo que ele apitou bem, sabendo que a arbitragem tem aquela questão de encostou, qualquer coisinha é falta, é normal todo árbitro ser assim, inclusive aqui no futebol brasileiro, mas muitos estão aí vendo que o Maquielson agiu de maneira imparcial nos lances,
apitando bem essa partida, né? Eu até falei nos grupos que a gente teria que guardar, meus amigos, o nome desse árbitro aí para ver ele em outras atuações, né? Mas o Flamengo, meus amigos, venceu por 2-1, jogo dificílimo, né? Logo ali aos 35 minutos, o Rodrigo Fagundes ali abriu o placar para o Flamengo. E só aos 76 minutos, meus amigos, já no segundo tempo, o Pedro faz o gol. E eu ouvi até o comentário que foi um golaço, eu vou ver ainda. E tem a penalidade cobrada pelo Gabriel Barbosa, que foi uma excelente cobrança, bateu bem no cantinho mesmo, a bola ali batendo na rede pelo lado de dentro, né? O goleiro do Criciúma pulou pro lado direito e a bola foi bem no canto do lado esquerdo. O Pedro ainda perdeu ainda, meus amigos, uma penalidade, né? Perdeu uma penalidade. Muitos aí nos grupos aí chateados porque alguns nomeiam ele como ele se não batesse bem penalidade, né? Eu particularmente, se for para comparar as duas penalidades, Gabriel Barbosa bate bem melhor e é bem mais frio na hora das decisões, tá certo? Mas eu quero ver aqui, meus amigos, a questão, como é que vai ficar a questão da classificação, né, do Campeonato Brasileiro após esse jogo, né? Ainda às 21 horas agora o Palmeiras entra em campo. A tabela do Campeonato Brasileiro está assim: Botafogo com essa vitória em cima do Internacional foi a 39 pontos, Flamengo em segundo com 34, Palmeiras em terceiro com 33 pontos. Temos que torcer, meus amigos, para uma derrota aí do Palmeiras logo mais às 21 horas lá no Allianz Parque. Vamos torcer para que o Cruzeiro aí faça um excepcional jogo hoje e vença a equipe do Palmeiras. São Paulo em quarto com 30 pontos, Bahia em quinto com 30 pontos também, né? Vamos ver aqui uma notícia aqui, meus amigos. Olha aí a situação. Jogador do Criciúma admite que fez pênalti, mas não revela que não sabia da regra. Meu Deus do céu, Jesus, não sabia da regra. Eu vou abrir aqui a matéria, meus amigos, para ler um pouquinho aqui. Jogador admite que fez pênalti, mas revela que não sabia da regra. Vamos lá. Barreto chutou uma bola sobre uma que estava sobre o domínio de Everton Cebolinha, que resultou em pênalti para o Flamengo. O Flamengo conseguiu virada sobre o Criciúma em uma cobrança de pênalti no qual o Barreto, o jogador do Criciúma, chutou uma bola sobre a outra, que estava sobre o domínio do Everton Cebolinha. Diante disso, o Maquielson Lima Barbosa, árbitro da partida, assinalou a penalidade. Após a partida, o volante do time catarinense abriu o jogo sobre o que pensou naquele momento. Abre aspas aqui para o Barreto, né? Foi um lance bizarro. Na minha cabeça ali foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, olha aí, eu tinha na cabeça que duas bolas envolvendo o mesmo lance não podia. Eu chutei contra o adversário realmente para o juiz notar que tinha duas bolas. Eu não sabia que iria ser pênalti, senão nem faria. A minha intenção foi que o juiz notasse que tinha duas bolas, explicou o Barreto na saída do Mané Garrincha em Brasília, meus amigos. Aconteceu isso, viu? Ai, 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 ai. O próprio jogador entende que foi um lance bizarro, meus amigos. Eu vi o lance, realmente o árbitro ali, o Maquielson, né, esteve de olho no lance e viu que o jogador realmente teve a intenção, chutou a segunda bola sobre a bola que o Everton Cebolinha estava dominado. Era um lance
é, direto ali que poderia o Everton Cebolinha concluir em gol e foi atrapalhado pelo o Barreto, que chutou essa segunda bola sobre a bola do Everton Cebolinha. E de acordo com a regra, é para ser tiro livre direto. Como foi dentro da área, foi pênalti, meus amigos. Aí os anti-inspiram, né? Acha que o Flamengo está sendo beneficiado e eles não sabem nem da regra, né? Nem olham para a regra e nem conhecem, assim como o Barreto disse também que não conhecia a regra. Meus amigos, eu tô sentindo que o Gabriel Barbosa vai dar uma reviravolta nesse Flamengo ainda, nesse final de temporada. O jogador foi ovacionado pela torcida do Flamengo após vitória sobre o Criciúma. Eu vou abrir uma matéria aqui. Após o jogo ele deu aquela entrevista, né? Vamos ver aqui. Abre aspas aqui para o Gabriel Barbosa. A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Olha aí o desabafo do Gabriel Barbosa, né? A minha vontade, todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, como um ídolo, né? As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos. Isso nunca faltou, declarou antes de concluir. Vou buscar o meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo, a voltar a ter ritmo de jogo e minutos. A minha confiança é muito grande em mim. Eu sei que eu posso, eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. E continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo, finalizou Gabriel Barbosa, que desabafou e reconheceu que ele pode entregar mais ainda, né? Tendo aí espaço no Flamengo. Eu vejo que ele pode virar, meus amigos, essa situação dele. Mesmo ele entrando no segundo tempo, no decorrer da partida, ele sendo decisivo, ele fazendo gols importantes, ele tirar o foco desse extracampo e focar somente no jogo, ele vai conseguir, meus amigos, fazer com que a diretoria do Flamengo esqueça realmente essa história de camisa do Corinthians, PPP, papapá, aquela coisa toda. E o jogador ele tem potencial para crescer e voltar a ser aquele Gabriel Barbosa de 2019 e de 2020. Assim eu creio, eu torço para que isso aconteça com ele, tá certo? Vamos ver aqui se tem outras notícias. Lembrando, meus amigos, que aqui no Elo no Fla Champion, você que se tornar um apoiador, se tornar um inscrito aqui no Elo no Fla Champion, você pode estar participando de um sorteio de uma camisa oficial original que pode parar no seu endereço, tá certo? Se caso você não quiser receber a camisa, você será aí, você receberá, tá certo? Um Pix de R$ 500 que pode parar na sua conta instantaneamente. Basta você se inscrever no Elano Fla Champion, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do Elano Fla Champion, deixar o seu comentário e compartilhar o vídeo para o máximo de pessoas possíveis, tá certo? Assim você pode participar desse sorteio que está previsto para acontecer no dia 2 de outubro, meus amigos. O quanto antes essa meta de 1.000 inscritos for batida, será realizado o sorteio assim que atingir esta meta, tá certo? Outra que nunca critiquei. Pedro marca pelo Flamengo e recebe elogios dos torcedores contra o Criciúma. Pedro, meus amigos, tem sido decisivo, né? Também, claro, a gente não vai ser chato aqui e largar o aço nele, né? Pelo fato dele ter perdido uma penalidade, mas ele fez
o gol, né? De certa forma se redimiu, né? Da penalidade que perdeu. Melhor ainda que o Flamengo venceu, né? Recebe elogios, né, da torcida no jogo contra a equipe do Criciúma, que sagrou aí o Flamengo vitorioso nesta noite. Pedro perdeu o pênalti aos 19 minutos do segundo tempo, mas logo depois marcou o gol aos 31 da etapa complementar. Pedro balançou as redes mais uma vez pelo Flamengo no ano. O camisa 9 marcou o primeiro gol rubro-negro contra o Criciúma. Os torcedores, portanto, elogiaram o atacante após o pênalti perdido. E é normal, meus amigos. É normal perder penalidade, tá certo? Mas não pode pensar em perdas em jogos decisivos, né? Porque pode pesar aí, e principalmente em Copas aí, o Flamengo pode ser eliminado por perder oportunidades, inclusive de concluir em gol, né? O Flamengo não pode pensar de maneira nenhuma. O Campeonato Brasileiro, até pelo fato de ser pontos corridos, talvez não tenha tanto impacto assim, mas o importante, meus amigos, é empurrar a bola para o barbante, né? Eu vejo dessa forma e dessa maneira. O Pedro, ele tem bastante crédito, né? A gente vale ressaltar isto. Vamos ver aqui, 17ª rodada, né? A rodada de 18º é essa que está rolando. Na rodada de 19º, o Flamengo vai à Bahia, né? Lá para o Barradão enfrentar o Vitória. O Botafogo líder vai a São Paulo enfrentar a equipe do São Paulo. E o Palmeiras vai enfrentar no Maracanã o Fluminense, né? No mais, nos próximos vídeos eu estarei trazendo aí essa 19ª rodada. O que importa, meus amigos, é que o Flamengo venceu e está na liderança provisória, né? E vamos torcer para que o Palmeiras perca logo mais contra a equipe do Cruzeiro, e esse jogo é lá no Allianz Parque, né? Inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu like, deixando o seu comentário, tá certo? Inscreva-se neste canal para que você possa participar de um sorteio de uma camisa oficial, original, ou um Pix de R$500 que pode parar na sua conta instantaneamente. Claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!